Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Na primeira leitura, o profeta Amós censura com violência os ricos que observam as festas religiosas, mas estão loucos para que elas passem e possam trabalhar e explorar o pobre. Vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova? Lua nova era dia de repouso, era o primeiro dia do mês. Quando passará o sábado, para vendermos bem a mercadoria, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuirmos a medida, aumentar os pesos, adulterar as balanças, para dominar os pobres com o dinheiro, dominar os humildes com um par de sandálias e para pôr à venda até o refúgio do trigo. Ou seja, embora eles observassem a lei materialmente no que diz respeito ao culto, à prescrição do repouso, eles não respeitavam o próximo. Estavam ansiosos por chegar o dia de trabalho, não para trabalhar honestamente, mas para explorar o semelhante. Por isso, diz o Senhor, nunca mais me esquecerei o que eles fizeram. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo ao Timóteo, é uma exortação à oração. Como deve ser esta oração? Por meio de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Ele é o único que é homem e Deus ao mesmo tempo. Por meio de Jesus, que se entregou em resgate por todos, como vítima de expiação pelos nossos pecados, devemos elevar ao Pai as nossas orações. Por quem? Por todos, mas de um modo particular pelas autoridades, pelos que nos governam, pelos que ocupam altos cargos públicos, para que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A autoridade, toda autoridade vem de Deus, e ela é exercida em nome dele. Quem obedece à autoridade legítima, obedece ao próprio Deus. E como governar não é fácil, o governante tem que ter virtudes especiais para governar, sobretudo a humildade, mas também a prudência. Temos que rezar pelos que nos governam. É um dever imposto a nós pela Bíblia. O Evangelho hoje fala do bom uso do dinheiro. E esta parábola frequentemente é mal entendida. Peço muita atenção. Um homem rico, portanto, este homem tinha muitos bens, recebeu a notícia de que um administrador da sua riqueza estava esbanjando seus bens. Por isso, este administrador é desonesto, estava esbanjando os bens do patrão. E o patrão, então, chamou o administrador e disse, que ouço falar de ti? Presta contas da tua administração. Porque estás esbanjando meus bens, não podes mais ser meu administrador. E aí o administrador caiu em si e começou a pensar, o que eu vou fazer? De mendigar eu tenho vergonha, para cavar não tenho forças, já sei. O que vou fazer para ser recebido quando o patrão me afastar da administração. Prestem atenção. Ele então procurou os devedores do patrão. Havia um costume tolerado na Palestina de os administradores darem empréstimos com os bens do patrão. Para que eles faziam isso? Para receberem a mais e ficarem com a diferença. Então, um deles devia 50 barris de óleo, mas o administrador havia dito, você vai me pagar 100, 50 para o meu patrão, e os outros 50 ficam para mim. Um outro
devia 80 medidas de trigo, mas o administrador havia dito para ele: você vai me pagar 100, 80 para restituir o meu patrão e 20 para mim. Então era um empréstimo que ele fazia com bens que não eram dele, mas o lucro ia para ele. O que foi que este administrador resolveu fazer? Deixar de ganhar esse lucro. Ele pegou um devedor e disse: quanto deves ao meu patrão? 100 barris de óleo. Não é verdade, ele deveria só 50. Escreve aí 50. O devedor ficou contente. Então não vou precisar mais pagar 100, vou pagar só 50? Não vou pagar com juros? Vou pagar só o que eu devia? E tu quanto deves? 100 medidas de trigo. Não é verdade, ele só devia 80. 20 iam ficar com o administrador. Senta aí e escreve 80. Então ele renunciou àquele lucro, que era um lucro de usura, na verdade. E com esta renúncia, que pode ser louvada pelo patrão, com esta renúncia ele agiu com esperteza, porque fez com que os devedores se tornassem amigos dele. Aí sim, o patrão louvou o administrador, que havia sido desonesto antigamente, porque agora, na hora em que ele estava para ser demitido, resolveu agir com astúcia, renunciando a um lucro que, na verdade, ele não deveria ter. Ao mesmo tempo que ele renunciou a uma injustiça, ele adquiriu amigos. Ou seja, o dinheiro, que é tão perigoso, que muitas vezes é adquirido com injustiça e tantas outras vezes serve para causar injustiça. O que fazer com ele? Jogar fora? Jesus dá uma receita: usar do dinheiro, que é tão perigoso, para fazer amigos. Porque quando o dinheiro nos faltar, os amigos vão nos receber nas tendas eternas. Hoje, você tem dinheiro, não sabe o que fazer com ele? Faça obras boas. Porque o dinheiro passa. Mas a pessoa a quem você fizer essa obra boa vai ficar agradecida, vai louvar a Deus por sua causa, vai rezar por você. E você vai ter alguém que receba quando esse dinheiro faltar. Esse dinheiro vai faltar quando? Na hora da morte, o dinheiro não serve para nada. Mas os amigos servem. Aqueles que vão rezar por você servem. Então, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade. Não que o dinheiro seja iníquo, mas o dinheiro muitas vezes é adquirido por iniquidade e muitas vezes ele é capaz de nos levar à iniquidade. Fazei amigos com esse dinheiro, para que quando ele acabar, vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, assim eles chamam os bens deste mundo, dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem, que são os bens eternos e espirituais? Se não sois fiéis no que é dos outros, ou seja, nos bens materiais, quem vos dará aquilo que é vosso, que são os bens espirituais? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo empregado, servo, mas é um péssimo patrão. Como patrão, ele nos domina, nos escraviza, nos tiraniza, nos oprime, e devemos tomar muito cuidado, porque a avareza é uma idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Veja que o nosso Senhor está mandando que sejamos espertos, e espertos não quer dizer desonestos. Ele não louvou a desonestidade do administrador. Louvou o fato de ele ter renunciado a um lucro injusto. E com esta renúncia ter adquirido amigos. Nós também devemos ser espertos ao buscar as coisas de Deus. Porque os filhos deste século, os filhos deste mundo, têm uma esperteza que nem sempre nós temos. Se você, catequista, chama as criancinhas para a catequese e começa oferecendo balas para ela,
e depois da bala você fala de Deus, a criança começa atraída por uma isca, que é a balinha. Mas depois ela acaba gostando, porque você está falando de Deus. Isso é esperteza e não é desonestidade. Podemos fazer assim. Quando a gente age com habilidade, com cuidado, para obter os frutos espirituais, a gente está seguindo este mandamento de Jesus. Quando a gente usa o dinheiro, que daqui a pouco vai desaparecer, que vai ser corroído pela traça, se nós utilizamos esse dinheiro que passa para adquirir bens que não passam, ou seja, a caridade, a graça sobrenatural, a glória eterna, quando nós usamos esse dinheiro, que é tão duvidoso quanto a utilidade, para fazermos amigos, nós então estamos agindo com astúcia, uma santa astúcia. Não é usar o dinheiro por interesse, não. É usar o dinheiro para que as pessoas amem a Deus, mas elas também vão amar a nós. E isso vai acabar redundando em nosso proveito e no proveito delas também. Todos vão sair ganhando com isso. É o que nosso Senhor nos ensina nesta parábola de hoje. Há pessoas que acham que o patrão louvou a desonestidade do administrador, mas não é verdade. Ele louvou a renúncia ao lucro desonesto, porque assim ele agiu com esperteza e adquiriu amigos para si. É o que nós devemos fazer. Os nossos amigos são aqueles a quem nós fizermos o bem. Eles serão sempre gratos a nós, vão rezar por nós e vão servir de nossa alegria no céu. Peçamos a Maria Santíssima Virgem Prudentíssima que nos faça entender e pôr em prática os ensinamentos desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.